Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, de segunda a sexta-feira, às 14h. Uma visão diferente no seu dia a dia. A nossa frase hoje é muito profunda, hein? A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e, sobretudo, viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine, de repente, sem aplausos. Eu vou entrevistar uma artista hoje aqui. Vou entrevistar uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa que tem um carinho enorme, apresentadora, faz o que quiser em televisão e é uma amiga que eu considero muito. Kátia Banharelli. Alberto linda. César. E linda. Que delícia, que Querida. coisa mais linda começar poetizando. Tudo bom? Como sempre, muito obrigada. Lindo Ei, cenário, programa lindo. Kátia Banharelli. Você conhece bem isso aqui, né? Conheço. Foi aqui que você começou, né? Primeira vez eu coloquei os pés na televisão brasileira, foi aqui, contigo. Foi. Você escolheu o nome que eu passaria a usar naquele momento e o que seria a minha vida a partir dali. Aqui eu aprendi, graças ao que eu aprendi aqui hoje, eu tenho a história que eu tenho e posso, inclusive, ser escritora, estar escritora. Olha só. Aprendi a falar, aprendi a me posicionar, a me comunicar e a enfrentar os aplausos e as derrotas aqui. Olha, Kátia, na verdade, eu acho que eu te abri a porta, mas é o que eu sempre digo para as pessoas. Abrir a porta até não é tão difícil. O duro é manter a porta aberta. Sim. O duro é você seguir em frente. Você, de repente, conseguiu, galgou, explodiu, viveu, aproveitou, claro, aqueles primeiros passos aqui nesse cenário, nesse estúdio, mas com toda certeza o seu brilhantismo brotou da sua capacidade, né? De tudo aquilo que você sempre teve, que só faltava florar. Porque assim, às vezes nós chegamos na vida e dizemos assim, não sei como eu consegui. Pois é, muitas vezes essa força que nós temos, não aparece a todo momento. Não. E você apareceu. E olha, nós somos tão fortes, Kátia, mas tão fortes, isso aí vale como uma mensagem para todos nós, que nós não devemos usar nossa força apenas e tão somente no grande momento de dificuldade. Porque por vezes você diz, eu não aguentaria uma situação dessa. E aguenta. Então você tem força. Use essa força também para o outro lado. Não espere chegar um momento onde você não tenha opção de usar. É isso aí. Tá vendo? Tá vendo? Como é que a gente pode dizer que você só deu oportunidade ao longo de muitos e muitos anos, e falo para o Brasil e para o mundo inteiro? Alberto, a gente ficou um tempo com você, eu e outros Bom grandes tempo. nomes da comunicação aí. Sem dúvida, sem dúvida. E você ensinava, você cuidava, você sabia o que estava fazendo. Certo, mas eu tentava. Deu certo. Tá, funcionou. E eu acho que isso, que é bem o que você tá dizendo da porta, eu acho que a porta só fica aberta se a gente é capaz de lidar exatamente com essas nuances do caminho, Sem que dúvida. é a grande maravilha da vida. Aqui contigo, ao vivo, com programa de auditório, de segunda a segunda, porque quando a gente não estava aqui, a gente estava em externa na rua, foi onde a gente viveu. Nós éramos uma família, minha família é grata a você, a tua família, por todo aquele tempo, né? Foi um preparo, a gente convivia com a gente mesmo. É isso aí. Tem que falar, gente, tem que falar porque é muito importante. E por isso também a gente está aqui hoje. É isso aí. Comemorando. Hoje nós vamos falar muito do seu livro, né? Sócrates Eterno. Tá aqui. Bom, gente, o Kátia, se você quiser, você pode me entrevistar também. Se você quiser que eu responda algumas coisas a seu respeito, você pode perguntar. Claro que nós temos aqui um roteiro para a gente seguir da sua entrevista, mas com você, né? Você já está me entregando o livro, Sócrates Eterno. Isso é seu. Estou autora dessa obra. Então. Foi construída com ele. Você passou pelo momento onde isso estava sendo construído. Você presenciou sem dúvida. Toda a nossa aproximação como profissionais, Obrigado né? pela dedicatória aqui, viu? Muito bonita. Seu. Gratidão por você fazer parte desse legado também. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse livro aqui, eu vou ler à beira da piscina, tomando uma gelada em homenagem a ele.
Que delícia. Em homenagem a ele. Com moderação, que você não passe claro. 24 horas ali, mas que Isso. todo mundo no Brasil todo possa fazer isso, porque é o que ele queria, né? Como você narrou no início, na Feliz Poesia, viva intensamente. Viver intensamente. Tudo, né? Chore, viva, tá tudo aí, em primeira pessoa. Para quem de repente ligou a televisão e falou, mas peraí, o que tem a ver o livro do Sócrates? Kátia Banharelli foi esposa do Sócrates, viveu pouco tempo como esposa do Sócrates, vocês viveram juntos cerca de 3 anos, né? No máximo. Eu vi o início. Eu vi o início eu Fez vi parte. a paixão ardorosa de Sócrates com Kátia Banharelli, nós juntos no Rio de Janeiro fazendo palestra e eu apresentando eventos, o Sócrates era o palestrante e eu percebi a todo instante que ele tentava se desvencilhar de mim para ficar só com você e eu... Parece que é um corporativismo masculino, né? Total. Eu tinha né? momentos em que eu falava, olha, deixa eu sair aqui, porque eu sei que a coisa está começando a entrar em efervescência. Então eu vi esse começo. Você viveu momentos felizes, mas você também foi, talvez de todas as pessoas da vida do Sócrates, a que mais sofreu e a que ficou com ele até o final. Foi isso. Foi o pior momento da vida dele, né? E a gente dividiu isso com o país e com o mundo todo, porque ele quis que esse momento de decisão ao longo da vida toda pela bebida e pela forma como a bebida foi consumida fizesse parte de um contexto também na doença. Ele fez questão de falar abertamente sobre isso, nunca tendo falado antes. Então ficou muito claro para todo mundo como era o nosso dia a dia ali. Já escrevi várias vezes sobre isso. Foi muito difícil, foi desafiador, nunca havia passado por uma situação com uma pessoa próxima ou com qualquer outra pessoa numa situação de comas, de UTIs sequenciais. Foi muito complicado mesmo. E ele adoeceu em 3 meses e faleceu na sequência no meu colo. Então foram de fato dias desafiadores, assim, de um mundo onde você olha para o que você está construindo. Em primeiro lugar, uma relação profissional, que foi assim que a gente se conheceu. Logo depois, o casamento e pouco tempo depois você vê tudo saindo do controle. E sabe, Kátia, o Sócrates, gente, Sócrates era uma pessoa encantadora, né? Imagino que como mulher não devia ser muito difícil se apaixonar pelo Sócrates. Ele era uma pessoa muito tranquila. Muito. E como ele era, como vocês o conhecem, ele era no dia a dia, não tinha duas maneiras de viver a vida, não dava conta de viver 2 vezes. Não, ele vivia de uma vez só, de forma intensa. E sabia muito bem o que estava fazendo, o que queria, com quem queria estar, como queria estar. O Sócrates mais ou menos vivia o hoje como se não houvesse amanhã, mais ou menos assim. Era a cada minuto. Né? A cada minuto hoje, como se não houvesse amanhã. E o livro retrata todo esse seu relacionamento com ele. Pouco entramos no relacionamento. Esse livro nasceu de uma parceria mesmo, como jornalista e ele como autor. Ele me disse, Linda, Juca Kfouri, Chico Sá, grande Chico Sá, poeta, hoje na Rede Globo, amigos tentaram fazer a minha biografia, mas nenhum deles deu sequência. A gente ia pro bar, começava a beber, começava a conversar, filosofar e o trabalho nunca saiu. O Juca teve o carro assaltado e todo o material que ele havia colhido ficou com o assaltante. Que coisa. E um belo dia ele falou, olha, vamos juntos e vamos construir isso. Quero te contar tudo. Então a gente tem material em audiovisual, tem material escrito a próprio punho por ele, tem material digitado. E vou construir a minha biografia do início ao fim. Então a gente começou no início realmente em que ele se lembrava, quando criança. Qual a primeira cena que você se lembra quando criança? Me conta. Então aí, em inúmeros momentos até o final, ele vai falando em primeira pessoa. Tinha eu, 5 anos de idade. É como se fosse uma autobiografia. É uma autobiografia também. Eu não deixei ela completamente, poderia ter sido uma autobiografia do início ao fim. Mas por questões literárias e até na época, hoje nós não temos mais esse problema, mas na época, um conflito pequeno que eu tive com a família, com os filhos e com os irmãos que não conheceram esse trabalho, né? Eles tiveram muito medo de que isso viesse à tona como publicação. Então a gente decidiu que seria metade a minha autoria, contando toda a história dele, com entrevistas de grandes amigos. Então tem Ronaldo Fenômeno, que pela primeira vez aqui, acho que é o Diney, né? Diney, exatamente. Diney chora muito, muito bonito. Eu decidi falar apenas com as pessoas
que Sócrates menciona durante os depoimentos para mim. Então, quando ele falou do Ronaldo, falou de Pelé, falou de Casagrande, eu busquei essas pessoas, pedi autorização para entrar na casa dessas pessoas, eu e a pessoa, liguei uma câmera e li para eles o que Sócrates falava deles. E a partir daí é o que está no livro. Bom, eu até imagino a franqueza com que o Sócrates deva ter te falado e ter te contado tudo isso, porque eu me recordo, em 1994, eu estava na Rádio Gazeta em São Paulo, no dia que morreu Denner, que jogou na Portuguesa, no Vasco, morreu de uma maneira trágica no acidente. Eu estava apresentando ao programa de esporte, era o Disparada no Esporte, ligaram para o Sócrates. E eu, falando com o Sócrates, foi Sócrates. Daquela época eu nem tinha tido contato mais estreito com o Sócrates, vinha ter exatamente por sua causa. Não por sua causa, vinha ter porque você nos uniu, né, nosso trabalho. E aí eu falei, Sócrates, que tristeza a morte do Denner, esse menino e tal. Ele entrou e falou assim, olha, realmente a gente lamenta a morte do Denner, mas morrem Denners a todo momento. A todo instante estão morrendo os Denners da vida. E aí começou a falar, porque o Sócrates era muito inteligente, né? Ele fazia de uma palavra um soneto e por aí afora, um verso. Ele realmente era uma pessoa fantástica, maravilhosa. Tanto que foi um dos grandes coordenadores da democracia corintiana. Tá certo? Seleção Brasileira 82, 86. Sim. O ato reconhecido, conseguiu o reconhecimento da FIFA pro ato da faixa. Da faixa, da bandana. É bandana que fala? Hoje é chique, né? É. Na época, sabe o que foi? A gente conta aí, uma meia. Uma meia? Meião, no vestiário. Ele falou, eu preciso fazer isso, como é que eu faço? Rasgaram um meião de jogo, botou lá, pediu pra uma senhora usar aquele... uma régua com... Me esqueci o nome disso, gente, a gente usava no colégio. Ele pediu para lá colocar e foi feito. A gente retratou isso pela primeira vez com reconhecimento mundial na FIFA este ano. Através desse livro. Tô vendo o Neto aqui, né? Neto entregou um depoimento caloroso sobre a seleção brasileira. Fantástico. Vale Carlos muito a pena. Drummond de Andrade aqui com ele. Olha que coisa ali. É coisa de Sócrates. Coisa de Sócrates mesmo, né? Pelo que, coisa de Sócrates mesmo, olha aí. E essa imagem do Sócrates era assim, exatamente assim que ele estava quando vocês estavam juntos, que eu né? conheci, sim. Também, exato. Mais ou menos assim. Exatamente assim. Depois a gente viu você, inclusive, em redes, em TVs, em redes nacionais. Já no sofrimento da momento doença, do sofrimento, aquela coisa toda. Eu acompanhei bastante, viu, Kátia? Casagrande, enfim. Depois, então, ele conta aqui essa parte da autobiografia. E aí essas pessoas fazem o depoimento e as fotos que ilustram todo o livro. E o Sócrates fala, porque ele era muito ligado com política, ele fala muita coisa de política Fala aqui. da campanha do Lula. Sim. Ele chega a... Não vou contar que está muito especial. Senão depois ninguém vai ler o livro. Não, em primeira pessoa dele é mais forte. Você parece que está falando com ele, é fantástico. Mas ele conta como foi o bastidor da primeira campanha do Lula e o porquê, ele tem uma opinião do porquê a coisa se desandou e chegamos neste momento. Ele previu aí o que passaríamos agora, como é que estaria Lula no dia de hoje, exatamente como está. Então, e ele tem aí uma opinião do porquê isso aconteceu, ele narra direitinho qual é o caminho, para ele muito óbvio, da corrupção, da questão financeira envolvendo o esporte, envolvendo o poder político. Mas ele fala muito da questão de 82, 86, ele conta por que eles perderam a Copa do Mundo. Ele conta... Bom, eu sei um pouquinho da história da palestra e tal, né? Mas tem tantas coisas aqui. Estou vendo aqui ele fazendo menção ao Pelé, ao Platini, ao Maradona, ao Zico. O quanto percentualmente o futebol efetivamente está nesse livro? Pelo futebol ter sido o grande portal de voz de Sócrates para todas as outras questões, inclusive a política, eu acredito que 80%. Tá. Ele narra o futebol mundial, o futebol feminino, masculino, o nascimento do futebol, com toda a história do Brasil, a história do mundo, das relações humanas. Então, acredito que o futebol está do início ao fim, né? Como elo dele nesta vida, nesse momento de ídolo, nesse momento de atleta, nesse momento de filho, de médico, de pai, o tempo todo. Mas o mais bacana, Alberto, é que assim, ele foi muito a fundo em questões que nunca as pessoas abordavam
Então são questões importantíssimas, históricas e que levam a gente para frente. É um conteúdo que te conduz para algum lugar bacana. E que ele nunca havia comentado. E polêmicas. E quando Sócrates depois entrou na fase crítica da doença e que veio a falecer, o material estava todinho pronto ou você posteriormente ainda teve que trabalhar muito? Tive que trabalhar. Foram 4 anos depois do falecimento dele trabalhando nessa obra. E alguns depoimentos fantásticos, imprescindíveis, como Cruyff antes de falecer, o próprio Ronaldo Nazário, só consegui no finalzinho mesmo, o Cruyff quando já estava falecendo, já estava adoecido, o Ronaldo agora, esse ano. Então era muito importante que eu desse tempo ao tempo para que ficasse ainda mais rico e histórico, como completinho, né? Como o Sócrates tinha inimigos, não? Ele falava, e fala aí também, que ele até usava nomes fortes, Deus e diabo, sabe? E que ele entrava e saía bem de todos os lugares, mas que Leão e Andrés eram 2 pessoas pelas quais ele Andrés Sanches, ele é um goleiro. Engraçado, e Andrés hoje é presidente do Corinthians. Ele é presidente atual, o novo presidente voltou como presidente do Corinthians e é um dos líderes no futebol, e não só pela ligação ao Corinthians, mas que mais colaboraram para que essa obra tivesse aí na tua mesa hoje. Que ironia, hein? E um dia Andrés me chamou no aniversário de Corinthians, já Sócrates falecido, e falou para mim, Kátia, Sócrates nunca devia ter feito o que fez. E aí eu perguntei o que fez, porque eu só havia presenciado uma vez os 2 juntos, que eles não se conversaram num hotel em Belo Horizonte, nossa palestra. Sim, lembra? Sim. Foi horrível, uma situação onde eles entraram. Hotel Ouro Minas. Ouro Minas. Isso. Exatamente. Eles entraram juntos, por coincidência, no elevador e um não olhou para o outro. As pessoas que estavam junto com a gente ali se cumprimentavam, conversavam, eles pareciam 2 crianças. Mas era muito forte realmente a situação. E ele me disse que foi por um episódio num evento X, onde Sócrates estava e Andrés também. Andrés era presidente à época desse espaço, era um campo de futebol. E o Sócrates estava fumando, bebendo de um lado. Sócrates fumava? E fumando, só um pouquinho. E ele ainda, na UTI, ele tinha coragem de passar pelos exames dos outros pacientes e falar, olha, linda, esse aqui tá perdido. Porque o pulmão dele era bom. E aí ele olhava o raio-x das outras pessoas e... Era médico, né? Mas, assim, alto era bom, mas não tinha nada para ser bom. Claro, ele fumava muito. E ele tá fumando de um lado e com a bebida, cerveja do outro. Na porta de entrada do camarote. De um lado só podia beber, só podia fumar fora. Então ele parou no meio e ficou fazendo as 2 coisas, óbvio, porque ele tinha que contrariar, era Sócrates, ele não ia só fumar ou só beber. Andrés chegou e falou, não, Magrão, por que você tá aí desse jeito, né? Vamos entrar. Não, não pode, não posso fumar lá dentro. Não, comigo você pode, Andrés. E o Sócrates falou, eu não vou. Aliás, eu vou embora. Largou o cigarro, largou a bebida, foi embora. No dia seguinte escreveu uma matéria enorme, super forte, crítica, contra Andrés para a Folha de São Paulo, onde ele questionava a escolaridade de Andrés, onde ele colocou situações ali que, na minha opinião hoje, dizendo a você, ele não precisaria ter feito. E isso marcou a família do Andrés de alguma forma. Você se dá bem com a família do Andrés e o Andrés? Então, me reencontrei com o Andrés nesse episódio onde ele disse, Kátia, aquilo... Meu filho nunca esqueceu aquilo no colégio do meu filho. Ele explicou, eu entendi, porque a gente sabe como é isso, como a sociedade reage. E ele disse, o que você precisar para concluir essas tarefas, levando o legado adiante, você conta comigo. De dinheiro do Corinthians até relações institucionais. Nunca precisei, o pouco que eu precisei, a gente ainda não concretizou, que é colocar uma das esculturas que você vai mostrar em tamanho real na Arena Corinthians, para o torcedor poder sempre se lembrar desse legado. Mas é um incentivador. Já dá um take ali que eu quero ver, olha que bonito essa é uma escultura, né? É uma escultura, ela foi, na verdade, são imagens reais dele, que foram transformadas pelo artista Rafael Sanches da ABB Editora em obra de arte. E esculpidas pela CCS aqui de Limeira, que é da região. Olha só que legal. Um trabalho maravilhoso. Deixa eu pegar essa daqui, eu quero que mostre. Quero colocar um fundo branco aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Nessa daqui, é com a camisa do Corinthians, aquela camisa listrada do Corinthians. Olha aí, gente. Grande lance esse, olha aí, ó. E o lance aqui do apresentador de colocar um fundo branco ficou lindo. Ficou mais interessante. Ficou lindo. Com as palavras dele ao fundo, ficou lindo, ficou perfeito. Muito legal, muito legal. Os 3 primeiros 1000 exemplares. São 3 mil exemplares.
vem com essa escultura. Então você escolhe ou na livraria a partir do dia 19 de fevereiro lá na Livraria da Vila em São Paulo e depois FENAC, Saraiva em algumas regiões, Brasil todo. Ou pela internet bbeditora.com.br, que é o site da editora própria do livro, você também pode adquirir à distância. A gente vai colocar já aí no rodapé do vídeo o endereço eletrônico. Ô, Kátia, mas esse é o livro que você fez. Estou achando que é o 10º de tantas vezes que eu vejo você trabalhando. A gente vai chegar lá. Você, é o segundo só. O que deu de trabalho isso aqui para você, todas aquelas postagens que a gente via da Kátia, tudo aquilo, você hoje, você pode se dizer que é uma produtora independente, né? Sim. Você corre atrás, você é uma batalhadora. E tudo aquilo que a gente via, todas aquelas postagens, aquelas entrevistas, aquela coisa toda, era tudo pro livro. Isso aí tá tudo guardado. Essa é a mágica da literatura, né? As pessoas acreditam que basta que você tenha uma inspiração e que aquilo se transforma num livro, mas na verdade não. É todo um trabalho de bastidor enorme, como num filme. Este livro hoje está dando base pro filme oficial, que está sendo construído e vai chegar já por aí pela Trator Filmes. E foi necessário. Você tá no filme, né? Não tô. Tá. Então, essa é uma questão... Você está no livro, você está no livro, claro. Estou como autora, né, ao lado dele, mas eu não conto a nossa história no livro. Você não conta a história no livro? Mas por que você não? Porque ele tem... não queria alguma coisa? Não, porque depois ele faleceu e aí o final do livro, a gente finaliza com o álcool, onde ele pela primeira vez conta e diz, espero que não seja o meu fim, mas se for, atenção, jovens. E aí ele deixa o recado, é assim que termina o livro. Realmente ele morreu. Então eu não quis fazer aí, levantar uma bandeira própria, porque eu não achei necessário a história dele. Ele fala de outros relacionamentos que ele teve, inclusive com uma artista, você deve se lembrar bem dela, cantora, Rosemary. Ela teve um relacionamento com Sócrates, na época ainda dele em Corinthians, muito jovenzinho. E ele faz ali uma analogia do que é a paixão, do que é você estar envolvido emocionalmente com alguém. Ele não narra o amor, exceto quando ele fala de Garrincha e Elza Soares. Ele teve um encontro com Elza e ele narra aí como foi. Então ele relaciona aquilo como mais próximo do que eu e ele vivemos. Ronaldo Sicarelli. Então aqui também, se não tem o seu relacionamento com ele, muito menos tem os envolvimentos desagradáveis pós-morte da família dele com você. Também não tem nada disso. Não, eu acho que, Alberto, isso foi uma decisão que eu tive que tomar e a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu decidi por realmente deixar isso no passado. Não faz o menor sentido a gente eternizar uma história tão brilhante, uma história de um brasileiro tão importante no mundo inteiro, com picuinhas humanas, materiais, emocionais mal resolvidas, que não dizem respeito a mim, nem a você e nem ao torcedor que está em casa, feliz torcedor, que pode passar por questões similares, como Sócrates narra, mas com poesia, como você faz aqui, sabe, com nobreza, com delicadeza. Então eu não narro, não falei sobre isso com ninguém. Estou falando aqui contigo. A gente conhece um pouco a primeira história, vez, né? Conhece bastante. Mas Kátia, você quando vai aos lugares, você é a Kátia Banharelli, artista, apresentadora, viúva do Sócrates, como é que você chega nos eventos? Isso é muito legal você falar sobre isso. Eu te agradeço, Alberto. A gente nem conversou sobre essa questão, mas ela é muito importante na minha vida. Você me conheceu, aqui foi o meu nascedouro como artista, como apresentadora e jornalista e como amiga, como pessoa. Existe uma vida, né, antes de Sócrates, durante Sócrates e agora depois de Sócrates. Sem dúvida. Mas, por ele ser uma autoridade do tamanho que é e uma personalidade, de fato, ainda é a viúva do Sócrates que está chegando nos lugares para ter um trabalho digno, para ter amizade bacana, para ter uma nova vida, para ter uma família. Ainda existe essa questão de você separar um ser humano em algumas partes e, no meu caso, a história como esposa e agora a história como autora. Por isso também eu não quis entrar no nosso relacionamento nessa obra. A gente fez um trabalho jornalístico, a gente fez um trabalho como escritora, como escritor da parte dele, como profissionais. E eu mantive o profissionalismo do início ao fim. Olha, Kátia, eu não estou no livro, tem nenhum depoimento meu no livro. Não? Né? Eu acho que tem passagens. Eu acho pode que ser tem algumas coisas. Alguma coisa, pode ser. Tem. Tudo bem, se tiver até agradeço. Tem, porque foi parte de um contexto super importante, que era a Copa do Mundo de 2010, África do Sul. Ele trouxe coisas
fantásticas daquela experiência com a gente. Mas é o seguinte, mas eu posso dar um depoimento aqui, se pairar por alguma razão, nem que seja uma tênue linha, onde se pensa que a Kátia utilizou-se do prestígio, da fama do Sócrates para estar ali, para se realizar, quer seja pelo ponto de vista financeiro ou coisa que valha. Primeiro que, quando essa moça aqui ficou com o Sócrates já nem tinha mais esse aspecto tão valoroso que se imagina em termos financeiros, que ele era um grande homem, indiscutivelmente, infelizmente machucado pela bebida, enfim, pelo fumo, essa coisa toda. Mas eu posso dizer a vocês o seguinte: não teve, em momento algum dessa moça aqui, qualquer interesse sobre o Sócrates. E vou mais, o Sócrates foi um leão para conquistar você, porque eu sabia o quanto você não queria, o quanto você fugia do Sócrates. Eu sei disso. Eu sei, mas eu não podia fazer nada, né? Eu era até corporativista, eu ajudava o Sócrates a ficar... Eu pedi para você me ajudar, você ajudou ele. Ajudei o Sócrates, né? Mas é isso. Então, mas é bom que as pessoas saibam, Kátia, porque de repente pode pensar, é uma moça bonita, jovem, claro. Nada a ver, hein? Absolutamente nada a ver. Pena que vocês foram felizes só por muito pouco tempo, muito pouco tempo. Obrigada. Mas é uma coisa assim, e eu falo de cátedra, você sabe disso, querida. Fala um pouquinho agora, o nosso telespectador quer saber o seguinte: como é que era o Sócrates, assim? Gostava o quê? Dessa televisão? Era brincalhão em casa? Contava piada? Engraçado, né? Ele só ouvia a sua narração, porque ele não ouvia narração de jogos, ele deixava no mute e escutava com o John Lennon, Beatles. E gostava de assistir televisão, sim, os jogos principalmente, porque ele escrevia para 2 jornais importantes, então tinha que estar antenado, embora já soubesse tudo o que ia acontecer. Batia o olho e falava. Ele gostava de ficar na rede. Literalmente, a gente tinha uma rede em casa. Ele era muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Dorival Caymmi dos novos tempos. Muito. Você não tem ideia. O fato dele, em 5 minutos, lançar coisas estrondosas, grandiosas, que geravam ação e movimento no universo, o fato dos outros 23 horas do dia, ele queria ficar quieto, descansar, ficar sozinho, lia muito. Lia 3 livros ao mesmo tempo. Era muito culto, né? Ele vivia num momento diferente do nosso, assim, o tempo todo. A cabeça dele realmente ficava em outro lugar. Mas era um cara divertidíssimo, dançava pela casa, gostava de receber os amigos, gostava muito de estar com os amigos. E essa casa que você esteve com ele, essa casa é onde você mora hoje, não? Não, eu, ao renunciar, para quem não sabe, né, o Alberto entregou todo esse depoimento que é super surpreendente e importante para mim, porque eu fiz a renúncia completa e absoluta do inventário, de todo o patrimônio material que nós construímos e o que me era por direito como viúva, como esposa. Todos os reais desse patrimônio foram renunciados. Eu não tenho R$1 desse processo. E eu entreguei a chave dessa casa. Nós compramos essa casa, eu paguei com o dinheiro do meu trabalho, consegui recuperar apenas um contrato agora para voltar a morar, né? Aluguei um apartamento, agora fui para casa de uma amiga. Então estou reconstruindo a minha vida, como todos nós, né? Solteira. Com muita dignidade. Tá solteira? Eu tô tô namorando. Mais ou menos. Não, tô namorando. Que bom. Com uma pessoa muito sábia. Que pela primeira vez, assim, conseguiu lidar com a situação. Não joga bola, constrói prédio. Que constrói ótimo. casa. Constrói casas, que bom. Engenheiro. Constrói boteco, na verdade. Tá vendo? Nos melhores botecos de São Paulo. Ele apareceu num momento onde eu estava em curso para me aprimorar o ano passado e cuidar um pouco da parte emocional, equilibrar para poder fazer a renúncia. E ele tem lidado, Dudu, com todo esse processo difícil das pessoas solicitarem a viúva e recriminarem a mulher, que de repente pode estar se aproveitando e tudo mais. Então, é uma pessoa que hoje está do meu lado, tem 2 filhas, já teve um casamento, entende a vida com um olhar mais maduro, e aí conseguiu me dar esse abraço. É só um namoro, a gente está se conhecendo, mas ele é de São Paulo? É lá de Alphaville, é de São Paulo, a família toda é de São Paulo, uma família queridíssima, só que só tem palmeirense, é palmeirense. E você é o quê?
Eu sou corintiana. Eu sou uma santista evoluída. Você era desde antes? Não, calma, é assim. Eu sou uma santista evoluída, portanto uma corintiana. E dizem lá que eu vou virar palmeirense, mas é óbvio que isso não vai acontecer, porque retrocesso a gente não tem. Tá, a gente dá um passo atrás para caminhar para frente. Mas voltando, né, à questão de Sócrates no dia a dia, e que ele retrata muito bem no livro. Ele era difícil, como você sabe, era irônico, era provocador. Então, toda essa história, essa herança, que não era muito a minha cara, ficou nessa obra, porque é a cara dele, e ao mesmo tempo ficou para a vida, né? Então, as pessoas estão me conhecendo agora, ou me reconhecendo, os amigos de antes, me abraçando de novo e me recebendo de novo, para que eu possa reconstruir a minha própria história, além de propagar e eternizar a dele. Tem, por exemplo, enquanto ele estava te ajudando, tem muito texto aqui que é dele? A maior parte. Eu deixei a maior parte dele em primeira pessoa, porque era tão rico. E quando eu construía em terceira pessoa, eu falava, não vou fazer isso. Que dó. É diferente, ele dizer então, pra você... Então a gente vai perceber o momento em que ele deixou de fazer os textos, porque aí você... Eu intercalei, né? Então eu socorro ele um pouquinho. E aí, quando ele ficava mais debilitado, você vai ver naturalmente que eu venho e entrego tudo isso, mas tentando não tirar aquela sensação de você estar conversando com ele. Esse é um dos únicos livros no mundo onde você tem a sensação real de estar conversando com o biografado. Eu vou ler o livro e estarei conversando com Sócrates. É ele falando com você, ele conta pra você. Rindo como eu ria com Sócrates. Com ele, e muito, Alberto. Você que conheceu ele pessoalmente, foi amigo... Você vai ter muita saudade, vai ter muita felicidade de ter feito parte disso tudo. Falando do livro Sócrates Eterno, cuja autoria é da Kátia Banharelli, e que é um livro lindo e que tem um conteúdo maravilhoso e que tem uma apresentação linda, o papel colchê aqui. Bonito, né? Mas gastaram um dinheiro bom para fazer isso aqui, viu? É um palmeirense investindo numa história também corintiana, tinha que ser bom, né? Sim, claro, claro. Mas você sabe que um não vive sem o outro, né? Não, e por isso eles são tão grandiosos, né? Exatamente. Exatamente pelos dois, pelos 4, 5 existirem sem aqui, dúvida. Ponte e Guarani. Que saudade das matérias que a gente fazia em Ponte e Guarani. Né? Pois Nossa. Volta, Atenção, atenção, clientes, patrocinadores, Volta, Brasil. Kátia. Dobradinha, Kátia e Alberto César no rádio e na televisão. Tá vendo? Kátia, quando que é o lançamento do livro? 19 de fevereiro, segunda-feira pós-carnaval, Livraria da Vila, na Alameda Lorena, em São Paulo. Depois de terminar o carnaval. Acabou o carnaval. Primeira segunda-feira. Primeira segunda-feira pós. Tá, onde vai ser? Lorena, em São Paulo, a Alameda Lorena, na Livraria da Vila. Tá. Bem conhecida aí pelas pessoas que são amantes da literatura. Tá todo mundo convidado, é um coquetel. Então, a gente nem era para abrir assim um convite para todo mundo. Vai ser na hora do programa de esportes aqui. À noite, né? Você tá ao vivo aqui. Estarei ao vivo aqui. A gente vem para Campinas. Vai ter. Campinas vai ter o lançamento também. A gente tem algumas cidades escolhidas e Campinas porque ele morou aqui. Nós casamos aqui, tem toda a história, começou aqui. Então a gente vem fazer o lançamento. No seu quintal. Exato. Aí então nós vamos ter em Campinas, até porque você também é de Campinas. Meus pais moram aqui, sim. Conte com a minha total divulgação aqui. Conto com a tua presença no dia do lançamento em Campinas. Que a gente faça desse momento que é nosso mesmo, que foi construído entre amigos. É uma literatura que nasceu em família e entre amigos. Então é assim que ela tem que ficar. Muito legal. Cara, tá quase no fim, mas fala um pouquinho de você, vai. Você tá... fala um pouquinho dos seus projetos. Retomada total, assim. É um momento onde, depois da renúncia, como você mencionou, patrimonial, eu preciso voltar ao ar. Eu estava no ar em rede regional e rede nacional. Quando conheci Sócrates, fui para os bastidores, dirigi os conteúdos dele em família. Então agora é o momento de voltar como comunicadora, como atriz que sou, fiz muita coisa no passado. Enfim, começar a olhar de novo para a televisão e para a comunicação, que é a minha paixão. Claro que eu tenho uma empresa, que é uma produtora hoje, é pequenina, ela continua trabalhando, eu tenho atividade diariamente. Mas aquilo que é nossa paixão e que a gente aprendeu a fazer e tem uma história, aprendeu a fazer bem, é o que eu desejo para mim mesma em retomada. E é o que nós desejamos para você, viu, Muito querida? Obrigada. Nós desejamos de coração que você
cresça cada vez mais, Obrigada. que você continue assim, com esse seu espírito altruísta, sobretudo, né? Mas esse espírito de aventureira, mas com muita sabedoria, porque a gente precisa ter um pouquinho de sabedoria, sem dúvida, mas não podemos nunca deixar de arriscar. Então Sim, você continue obrigada. com essa força danada e, se estiver por aqui, estamos aqui. Não, com certeza. E vou te levar um pouco também para São Paulo. A gente tem inúmeras coisas para viver ainda. Eu acho que essa história de amizade profissional que nasceu em Campinas, ela tem muitos frutos ainda para render. Então conte comigo também. Por onde eu andar, tô levando vocês o tempo todo. Gente, que delícia conversar com essa moça bonita, inteligente, escritora, atriz, apresentadora, que agora tá aí lançando o livro Sócrates Eterno. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E eu espero que todos vocês leiam, porque eu vou ler também, já ganhei o meu aqui, tá bom? Saúde, paz, alegria, muita sorte. Como é gostoso ver essa imagem do Sócrates. Querido, vamos lá, hein? Uns calcanhares aí no céu, tá bom? Eu volto à noite no RF Sport Clube às 7h05. Tchau. Muito lindo.